E aí, galera do Terceirão, beleza? Tudo certo com vocês? Espero que sim. Agora a gente volta para a eletricidade. Ah, circuitos elétricos é o nosso objetivo, mas vamos fazer uma recapitulação de toda a eletrodinâmica, beleza? A partir de corrente elétrica. Vamos lá, começar? Eletrodinâmica, né, galera? Eletro, que vem de elétron. Elétron é de onde surge a eletricidade. Dinâmica, dinâmica é movimento, ou seja, elétrons e movimentos. Elétrons em movimento. Daí o que acontece? Se você tiver um fio, todo equipamento eletrônico possui a fiação, né? Aí, por exemplo, o fio, geralmente ele é um fio de cobre. Como é um metal, ele vai possuir elétrons. Só que o comportamento desses elétrons é um comportamento aleatório, desordenado. Certo? Isso lembra bem uma característica de um ímã, por exemplo. Um ímã, ele possui os polos norte e sul. E eles possuem um movimento ordenado de elétrons. E o fio metal possui um movimento desordenado. Geralmente quando você coloca, sei lá, um prego que também é metal, próximo a um ímã, o que ele faz? Por um breve momento, o prego atrai outros metais. Né? Isso aqui é a imantização do metal. Por exemplo, você colocou o ímã perto do metal e aí ele vai fazer com que ele se comporte parecido com um ímã. Bem, estou me adiantando um pouco. O que envolve elétrons, magnetismo, eletricidade, é o eletromagnetismo, que é o próximo tópico. Mas é para você ver que tem toda a relação magnetismo com a eletricidade. Ah, mas eu não disponho de um ímã. Como é que eu faço para esses elétrons se movimentarem de forma ordenada? Esse é um conceito que nós chamamos de corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento ordenado, dos elétrons. Como é que isso vai acontecer? Bem, fazer novamente aqui o desenho do fio. Melhor, fazer aqui uma pilha. A pilha, ela possui dois polos. O polo positivo e o polo negativo. Certo? O que significa isso aqui? Significa o potencial elétrico
deste gerador de energia, né? Porque a pilha ela não faz gerar energia, você coloca ela num controle remoto para funcionar. Então ela gera energia, ela produz energia, né? E esses dois pontos aqui, ó, são chamados de potenciais elétricos. Ah, mas o que é esse potencial elétrico? Bem, esse potencial elétrico ele vai gerar uma coisa que se chama força eletromotriz. Força eletromotriz. Força que faz o elétron se movimentar. Então aqui, ó, nesse caso, os elétrons eles estão desorientados. A partir do momento que você conecta um fio no polo negativo e no polo positivo e você coloca de contato com o fio, o que vai acontecer? Esses elétrons eles vão passar a se movimentar de forma orientada, certo? Bem, já foram vários conceitos aqui, né? De ímã, de força eletromotriz. Ah, essa força eletromotriz aqui, ó, esses potenciais elétricos, ele é mais conhecido como voltagem. Volts. Então a voltagem é aquilo que faz o elétron se movimentar. Ou seja, quanto maior a força, mais elétrons vão se movimentar, certo? Ou seja, mais carga elétrica vai chegar no teu equipamento. A definição matemática de corrente elétrica é a quantidade de carga que passa num equipamento ou no fio em um determinado tempo. O que é carga elétrica? Para relembrar, a carga elétrica é o número de elétrons ou prótons, mas no caso, como corrente elétrica, são os elétrons em movimento, então são os elétrons, e o Ezinho, que é a carga elementar. Essa carga elementar é o quanto vale a carga elétrica de cada elétron. Então, é uma carga muito pequena. Um elétron possui uma carga elétrica muito pequena, da ordem de grandeza 10 a menos 19, muito pequena. Só que num fio existem bilhões, trilhões, quadrilhões de elétrons. Isso aqui é o número de elétrons. Isso aqui é carga elementar. E aqui, para a gente falar sobre unidade de medida, é a unidade de amperes, dado pela letra A. A carga elétrica é dada em C de Coulomb e o tempo é em segundos. Vou colocar aqui o detalhe, né? Isso aqui é carga elétrica. Por exemplo, às vezes determinados equipamentos recebem muita carga elétrica. E o que acontece? Às vezes o equipamento fica sobrecarregado. Existem equipamentos eletrônicos que possuem voltagens de 100 volts,
ou 110 volts, como é mais conhecido. Existem equipamentos de 220 volts. A energia em Fortaleza, no Ceará, é de 220 volts. Muitos equipamentos foram fabricados fora do Brasil ou no Sudeste, onde a voltagem é 110 volts. Exemplo muito conhecido, pelo menos antigamente, hoje em dia nem tanto, mas ainda assim a gente vê. Por exemplo, tem um computador, certo? O gabinete do computador, CPU, e aí geralmente o que a gente coloca aqui embaixo? O estabilizador, né? Para que esse estabilizador serve? Ele é conectado na tomada, da tomada passa por ele. A tomada é de onde vem a minha força eletromotriz, é de onde vem a minha voltagem. Aqui a gente recebe 220 volts. Passa pelo estabilizador, transformador, e ele retém as sobras de carga elétrica. E aí ele envia isso para o CPU e, consequentemente, para o monitor. Antigamente, os estabilizadores não eram tão bons, né? E o que acontecia? O equipamento dava choque. E aí existe uma coisa que a gente faz que se chama fio terra. Você conecta um cobre em um metal, em uma parte metálica da CPU. O cobre, ele é altamente condutor elétrico. E o que acontece? Ele vai conduzir esse elétron. E aterramento, por quê? Se a terra coloca debaixo do chão. Aí o que acontece? Ó, esses elétrons são mandados diretamente para o chão. Existe uma distância segura para se colocar no chão para que não possa dar choque nos nossos pés, né? Então, isso é um exemplo muito visível e até de sensação a respeito da voltagem, que é a força que faz o elétron se movimentar. Quanto mais voltagem, então mais carga elétrica chega no equipamento eletrônico, certo? Corrente alternada vezes contínua. Antigamente existia um cara chamado Thomas Edison. Thomas Edison desenvolveu a corrente contínua. Não posso dizer criou porque a gente não tem certeza. Muita gente trabalhava para ele e ele tomava esses projetos como sendo dele. Ele inventou uma coisa que se chama corrente contínua. O que é uma corrente contínua? Por exemplo, a pilha. O exemplo que eu dei aqui. Você tem aqui um gráfico, corrente elétrica, tempo, e a corrente contínua ela produz uma corrente direta, a mesma carga elétrica a todo momento. A mesma carga elétrica, chega direto a mesma carga elétrica no teu aparelho eletrônico, não muda. Antigamente se usava fiação para todos os aparelhos eletrônicos, você olhava para cima, tem imagens da época nos Estados Unidos mesmo, você vê a quantidade de fio, porque tinha que ser tudo ligado direto nos equipamentos eletrônicos. E aí a energia era muito gasta, porque tem aparelhos eletrônicos que precisam de pouca energia e outros que precisam de muita energia. E aí vem um cara top na física, né, que inventou a corrente alternada. Corrente alternada ela serve para equipamentos que consomem muita energia e equipamentos que consomem pouca energia. Ela alterna, ela se molda de acordo com o equipamento eletrônico.
por exemplo, nossa tomada, né? A tomada ela faz isso, ela tem essa variação. Corrente alternada, inventada pelo grande Nikola Tesla. Então hoje nós conseguimos usar vários tipos de eletrônicos diferentes por conta dessa corrente alternada. Se usássemos ainda corrente contínua, vários equipamentos seriam até difíceis de serem utilizados por causa da demanda de muita energia, e outras com pouca energia talvez não desse certo também, além do consumo exagerado de energia, né? Ah, ainda a respeito da corrente elétrica, a respeito das unidades de medida, existe uma coisa que precisa ser lembrado, que são os prefixos para o sistema de medidas. Nós vamos utilizar bastante em eletricidade isso, porque primeiramente nós estamos trabalhando com cargas pequenas, estamos trabalhando com elétrons, né? Então, por exemplo, se a gente vê o prefixo MA, micro C, N C, PA. Lembrando que são os prefixos, né, galera? As letras maiúsculas aqui são as unidades de medidas, ampere e coulomb, certo? Ampere para corrente elétrica e coulomb para carga elétrica. Então, quando você vê MA, significa que é 10 a menos 3 amperes, certo? Isso aqui é chamado de mili. É o mesmo milímetro. O metro é a unidade de medida. mm, milímetro, milímetro. Entendeu? Que é a mesma coisa. Esse mzinho ou U é uma letra grega, 10 a menos 6. Coulomb. Isso aqui é o micro. O Nzinho, o nano. Se ouve falar muito de nanotecnologia, certo? Nano Coulomb. E por último o P, 10 a menos 12 A. 10 a menos 12 amperes. Isso aqui é o pico. Essas são as unidades pequenas que vão ser trabalhadas. As outras são, por exemplo, kV, MV, G, V, TV. Esse K vem de quilo, igual no quilograma. Quilograma, 1000 gramas, certo? 1000 volts. MV, mega volts, que vale 1 milhão. Giga, vale 1 bilhão. Gigabyte. E o T é o terabyte, que vale trilhão. Então essas unidades de medida são muito, 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 muito importantes. Porque se você não coloca isso aqui, você muda a ordem da grandeza do resultado absurdamente, né? Bem, é isso. Agora vou postar uns exercícios de corrente elétrica, exercícios básicos, mas que vão ser trabalhados essas unidades de medida e essas fórmulas, ok? Valeu, galera. Na próxima aula a gente continua eletrodinâmica. Valeu!